paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar a segunda lição desse trimestre. Na verdade, a terceira lição desse trimestre. A segunda já foi a segunda lição que eu gravo, né? E, queridos, hoje a gente vai falar sobre o perigo do ensino progressista. E aí a gente precisa pontuar algumas coisas muito importantes para que você não saia confundindo a ideia de ensino progressista com simplesmente, tá, o combate às teorias de esquerda, tá? Antes de você começar já a pensar que eu vou descer a lenha na esquerda, vou, mas não muito. O ensino progressista, a ideia de progressismo não está ligado só à esquerda, tá? Só à ideia de pensamentos de linha marxista. Então a gente vai bater um pouco nessa tecla para que você não saia com o entendimento errado e saia dizendo coisas erradas, viu, professor? Saia fazendo um julgamento parcial ou dizendo coisas que são parcialmente a verdade. E é preciso que você se atente a esses pequenos detalhes para que a gente possa ter uma aula bastante sadia e também direcionada pela palavra de Deus e não por cunhos políticos ou por ideologias, tá bom? Seja de qualquer lado que for. Como eu disse numa preleção durante essa semana, Deus não tem partido, tá? Deus não tem partido político, mas Deus tem partido. Isso, ele tem um lado, Deus tem um lado, tá? Mas ele não tem partido político. Então, a gente, antes de colocar um partido político em Deus, ou uma ideologia em Deus, a gente precisa enxergar quem Deus é e perceber que ele é soberano o suficiente para não ter partido político. Mas Deus tem sim um partido. O partido, o lado da santidade, o lado da justiça, o lado do amor, o lado do perdão. Então tem Deus tem um partido, sim. Ele só não tem partido político, tá bom? Vamos lá para a gente poder começar essa discussão. Bom, como eu disse para vocês na última primeira lição, né? Nosso primeiro comentário, nós estamos falando sobre o bloco dos ismos. Os blocos dos ismos, né, o relativismo, hedonismo, progressismo e antropocentrismo, são as 4 primeiras lições. Portanto, a gente falou na primeira lição, a ideia de o espírito da Babilônia, que vem de Babel, que vem dessa busca por dominação e por território, pelo ser humano querendo ser igual a Deus. E a gente passou pela ideia de hedonismo, quando o pecado já não mais causa culpa, quando o pecado passa a ser, então, disseminado por teorias e desconstruído de certa forma. Agora a gente vai cair para o lado do progressismo para chegar na lição 4 para falar de antropocentrismo, tá? Mas o progressismo ele traz um perigo muito grande, porque a ideia, apesar de parecer bonita, progresso, não vem de progresso nesse sentido de evolução, mas no sentido de tomar o controle das coisas. E é esse tomar o controle das coisas que nos remete à primeira ideia da primeira lição, que é o domínio babilônico, que é o espírito babilônico da dominação, da vontade de tomar o poder, de dominar o outro. E isso vai gerar uma série de consequências para a sociedade. A primeira intenção do progressismo é desestruturar as bases para os quais o Ocidente foi formado, né? O Ocidente se formou com base judaico-cristã. E aí, quando você desconstrói essa base, que tem um fundamento cristão, judaico-cristão, de cunho judaico-cristão, você tira essas bases sólidas, a ortodoxia, e passa então a colocar o mundo, toda a nossa linha de pensamento, dentro de uma base relativista, mais ligada ao ser humano, humanista. E aí esse humanista não tem nada a ver com direitos humanos, não, que é algo muito bom, mas no sentido de colocar o homem no centro de todas as coisas e colocar toda a luz sobre o homem. E aí isso é um perigo muito grande. O progressismo ele traz a disputa por território moral, por território de domínio de pensamento. Então ele vem desde o tempo lá, desde a Renascença, desde a ideia iluminista, porque principalmente o período iluminista trouxe a ideia de liberdade de pensamento, mas também trouxe a ideia de sequestro de pensamento, sequestro de vontade. Ou seja, o pensamento evoluído era aquele que era o mais liberal possível, e nem sempre isso significava evolução para a sociedade.
muitas vezes isso trazia degradação moral. E é contra essa degradação moral trazida por essa ideia falsa de progresso é que nós vamos combater hoje, balizados, é lógico, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que o texto diz. Há um aviso de Paulo a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou seja, Paulo está na sua última carta, na despedida da sua vida a Timóteo, quando ele já estava sendo oferecido em sacrifício a Deus, né? Quando Paulo já estava indo para o martírio, Paulo escreve a Timóteo e dá os últimos conselhos ao seu filho na fé. E dentre esses conselhos está o dito: Ei, Timóteo, se prepara para tempos difíceis. Bom, este conselho também é dado a nós, porque a Bíblia é atemporal. E por isso também é dito a nós: cuidado, estamos vivendo tempos trabalhosos. Por quê? Porque estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. Por isso, a gente precisa olhar para como o inimigo ataca. O inimigo não mudou as suas estratégias tanto assim, mas adaptou as suas estratégias para cada passagem de tempo. Então a gente precisa entender qual que é a forma que o diabo utiliza das mesmas estratégias, utilizando quais armas ele utiliza nesse enfoque, nesse objetivo de atacar a igreja. E uma forma muito importante é essa ideia de desconstruir a nossa ortodoxia. O que é ortodoxia? Você já foi no ortopedista? Então, o que o ortopedista faz? Coloca os ossos no lugar, coloca as coisas no lugar de forma reta, tira aquilo que está torto, quebrado. Pois bem, a ideia da ortodoxia, ortodoxo ou doxa, né, ortodoxa, tem a ideia de andar corretamente, andar em linha reta, andar certo, né? E a ortopraxia ou ortopraxis significa crer corretamente, praticar as coisas de forma correta. Ortodoxia, crer de forma correta. Ortopraxia, andar de forma correta. Viver a vida de forma correta. Né? Ter crenças e a prática corresponder a essa crença. Bom, quando eu tenho crença correta e prática correta de vida, eu não tenho uma base flexível, uma base instável. Eu tenho bases firmes, eu tenho convicções. Convicções é exatamente isso, ortodoxia, crer de forma firme, correta, de forma direta. E a ortopraxia vai me gerar essa boa reputação, esse bom empenho, o desejo de fazer as coisas de forma justa, correta, direta, que corresponda àquilo que eu prego, àquilo que eu acredito, né? Que seja coadunado com aquilo que eu acredito. Bom, quando o inimigo vai atacar a igreja nesses últimos dias, ele vai tentar desconstruir as nossas crenças para que assim também desconstrua a nossa prática. Se eu derrubo a crença de alguém, eu também derrubo a prática que é fundamentado nessa crença. Ou seja, se eu digo que não é tão ruim ser desonesto, que afinal é uma forma, uma perspectiva, quem aí está na escola vai lembrar do triste fim de Policarpo Quaresma, quando ele se gaba no final do livro de não ter trabalhado um dia sequer, derramado suor pelo pão para comer o pão do seu dia a dia, do seu dia, do seu cotidiano. Quando ele faz essa afirmação, ele está mostrando: olha, eu não sinto culpa, eu não tenho culpa de não ser honesto, não ter realmente trabalhado de verdade. Então, essa desconstrução da culpa, essa ideia de que, poxa, desde que você se beneficie, desde que não defraude diretamente alguém, ou que você não sinta que está defraudando alguém, porque quando você dá um jeitinho em alguma coisa, você literalmente sim defrauda alguém. Pode ser não alguém conhecido de você, mas você defrauda alguém. Alguém precisa perder para que outra pessoa possa ganhar. E aí todas estas coisas vão desconstruindo, tirando as nossas bases. Isso é uma base de crença, uma base de fé. Quanto mais firme é a minha convicção, mais firme é a minha prática. Quanto menos firme é a minha convicção, a minha fé, menos firme é a minha prática. Ora,
O progressismo, principalmente de ala marxista, vem buscar desconstruir todas essas bases firmes que o fundamento judaico-cristão trouxe para o Ocidente. E aí eles colocam dúvidas. Dúvidas do tipo, isso não é justo. Olha, alguém está sendo prejudicado, e é o pobre. Eu não estou dizendo que não estou apontando o dedo para a ala marxista. Eu estou apenas contando qual é essa ideia. Ele vem com esse argumento. Só que o fundo de verdade não é com o objetivo de beneficiar o pobre. O objetivo, na verdade, é de dominância. Como os próprios famosos marxistas já disseram, apenas se quer trocar uma ditadura de direita para uma ditadura de esquerda, uma busca por poder. E o mundo sempre foi assim, uma busca por poder, cada um de um lado. E até aí faz parte da natureza essa disputa por poder desde Nimrod. A gente já falou sobre isso. Porém, o problema está na desconstrução total que se promove através do progressismo das bases que nós utilizamos como crença. A base da sacralização da vida, a base não do machismo, mas da função do homem como protetor, não a ideia de uma construção de empoderamento feminino ou de feminismo, mas uma ideia de desconstrução do papel da mulher como mãe e como cuidadora, como protetora da parte emocional do marido. Toda essa desconstrução busca, no final das contas, individualizar a sociedade, de forma que a sociedade não mais se interrelacione através da constituição de família, mas que cada um seja cada vez mais dependente de um órgão central, o Estado. E aí, essa construção é perigosa. E aí, ela tem uma construção política, filosófica, chamada socialismo, e uma construção econômica, de base econômica, que é chamada de comunismo. Portanto, socialismo e comunismo não são a mesma coisa. Um se relaciona à área filosófica e política e a outra à base econômica. O modo como o dinheiro vai circular depois que é implantado esse sistema. Bom, apesar de a teoria ser bonita em Marx, principalmente, quando você vai ler sobre a mais-valia, quando você vai ler sobre as discussões que Marx traz, você até se encanta, diz, nossa, é bonito de ver. Parece uma coisa de dividir todas as coisas igualmente, todo mundo ser igual, vai parecer inclusive que a Bíblia defende isso. Vão dizer, não, mas os discípulos da primeira era cristã tinham tudo em comum. Ali era um comunismo? De jeito nenhum. Não havia comunismo na primeira era, no começo da era cristã, porque essa divisão de igual era distribuída conforme a necessidade de cada um e as doações eram voluntárias, não impostas. Mesmo assim, elas eram uma parte daquilo que as pessoas tinham e não necessariamente tudo quanto tinham. Quando as pessoas decidiam entregar tudo, eles entregavam tudo. Quando decidiam entregar uma parte ou suster uma parte para a igreja, naquela época que fazia divisão, era uma parte que vinha. Quando um deles mentiu dizendo que iria entregar tudo, entregou uma parte, Ananias e Safira, eles tiveram a mesma repreensão e o mesmo grau de cobrança que as pessoas no Antigo Testamento tinham quando não entendiam o contexto sagrado em que estavam vivendo. Mas isso é outra discussão. A questão maior é que não havia um comunismo colocado prático no início da era cristã. E que o que se tenta colocar hoje é uma busca por dominar o espaço, tanto econômico, quanto político, quanto social, com estas ideias de individualização e independência de um único órgão central, que no caso é a figura do Estado. E a construção aparentemente inteligente e bonita de Marx não se coaduna com a prática, ou seja, nenhum país que utilizou esse sistema conseguiu algum progresso. No final das contas, a ideia de progressismo saiu o mais
tiro pela culatra do mundo, porque nenhum país de cunho socialista, comunista, ou que implantou o progressismo de forma real, conseguiu algum progresso econômico, algum desenvolvimento no sentido real da palavra. De qualquer forma, essa busca por essa implantação dessa nova ideologia vai afastando, vai diametralmente oposta a muitas partes que a Bíblia nos traz, muitos ensinamentos que a Bíblia nos traz. E quando choca com a Bíblia, choca com o crente. Não é uma questão de que todo evangélico deve ser de direita e contra a esquerda. Isso é uma bobagem. O que quer dizer é que tudo aquilo que vai contra os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de base judaico-cristã, deve ser combatido pelo cristão. Em sua ampla maioria, essas ideologias de esquerda, de cunho comunista e socialista, vão de encontro mesmo, em embate com a Bíblia. Por isso, é rejeitada pela grande maioria dos cristãos. E alguns discursos de direita também vão contra a Bíblia, e a gente deve combater de forma veemente. Não existe esse negócio de eu dizer eu sou de direita e acabou e pronto, e eu não vou ser, eu vou ser totalmente acrítico, de jeito nenhum. Tudo aquilo que vai contra a Bíblia eu devo rechaçar, independente se vem da direita, do centro ou da esquerda. O que a gente prega não é uma ideologia de direita ou de esquerda ou de centro. Nós pregamos uma lei que vem de um outro reino, governado por um outro rei, Deus, o reino de Deus, que tem um manual, a Bíblia. Portanto, nós pregamos este regimento, que não tem partido político. E é preciso que a gente seja consciente o suficiente como crentes para entender isso. É claro que quando nós fazemos um estudo apurado, como eu disse, 90% daquilo que a esquerda prega, ou talvez até mais de 90%, vem exatamente contra os ditames bíblicos. E é não tão verdade que Marx era ateu, ou, de certa forma, agnóstico. E por causa dessa ideia de que a religião, na verdade, deturpa, que o cristianismo é um mal faz mal para a sociedade, é que faz com que as ideologias de esquerda sejam tão contra o cristianismo, sejam tão contra a ideia de uma construção com base judaico-cristã. E aí nós, logicamente, vamos combater todo o ideário que vai contra as bases da Bíblia. Uma das principais formas de se buscar essa descaracterização do cristianismo é a busca por uma deterioração moral. E aí o que a gente chama de moralidade, a gente tem que tomar cuidado. O que se busca, na verdade, como eu disse, é cada vez se centrar no ser humano. Então, a mulher agora tem que ter total liberdade sexual, o homem também total liberdade sexual. Qual que é o problema disso? Não se constrói famílias. Não se a base que judaico-cristã da constituição familiar, do núcleo familiar como base da sociedade, se desmancha no progressismo. Na verdade, cada um tem que ser o mais liberal possível, o mais individualista possível, porque assim as bases de fé não são sólidas, são flexíveis, as verdades são relativas, e aí é mais fácil dominar uma pessoa só do que tentar dominar uma família. Bom, dividir para conquistar é uma tática antiga dos Césares. A outra forma é a erosão da ortodoxia, ou seja, começar a criar políticas, principalmente a ideia de politicamente correto, de que a prática da ortodoxia, na verdade, deve ser chamada de fundamentalismo. E aí você vai dizer, esse cara é um fanático ou é um fundamentalista religioso. E aí nos equipara a muitas religiões de cunho radical. E isso faz com que pegue mal ser cristão, pegue mal ser conservador. A ideia de ser fundamentalista passa a ser vista como um palavrão quase. E, na verdade, não é muito pelo contrário. Ser fundamentalista é buscar nos fundamentos judaico-cristãos o piso,
o fundamento suficiente, correto para gerir a sociedade e para construir os núcleos familiares que formarão a sociedade. Por isso, toda vez que eu tento desconstruir a ortodoxia, a forma de crer, eu estou eu estou tentando tirar estas bases sólidas e fazer com que a verdade seja relativa. Então, não é a verdade de Cristo, é a verdade do teólogo fulano, do teólogo ciclano, é do pastor ciclano, do padre ciclano, Beltrano, e assim se vai com múltiplas verdades. A gente vai falar já já sobre a ideia de verdades, a diferença de verdades. Mas isso vai causando um efeito colateral, que vem muitas vezes em forma desta corrupção da fé. O diabo, muitas vezes, o que ele faz? E aí eu estou dizendo diabo, não estou indo para o lado político da coisa. Estou dizendo o ser espiritual mesmo, diabo. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar corromper a fé a partir de dentro. Pois o ataque externo não está funcionando nas eras em que o diabo tem tentado atacar. No governo romano, quanto mais se escravizava os cristãos, mais se perseguia os cristãos, mais se matava os cristãos, mais eles se proliferavam. Ora, o sangue dos cristãos era a sementeira do evangelho, como diz o bom pastor Hernandes Dias Lopes. Mas o ataque externo não funcionava. A partir do segundo século, então, o diabo, além do ataque externo, tenta os ataques internos, trazendo novas doutrinas e heresias para a igreja. A igreja, então, se arma e vai contra essas heresias, trazendo, na verdade, um efeito colateral contra o diabo, porque o cânon é reconhecido, a igreja começa a proteger a Bíblia Sagrada, inclusive há um grande serviço para o cristianismo da Igreja Católica fazendo isso, né, protegendo a Bíblia Sagrada dos ataques externos, principalmente durante o período iluminista. É lógico que depois houve um exagero disso, né? Houve uma excessiva proteção e a ciência foi combatida, e aí houve uma deterioração, porque a religião é feita de homens são falhos, e aí acabou havendo realmente um grande problema. Tanto é que gerou-se a reforma por causa disso. Mas essa corrupção de fé, com ataque externo não funcionava, com ataque com bases doutrinárias não funcionava, o diabo foi tentando então se infiltrar através da criação de grandes mestres que poderiam tirar proveito da fé e aí descredibilizar a ideia de cristianismo. Nisso surgem então grandes mentes, tanto no mundo fora do critério religioso, quanto dentro da ideia de religião. Pessoas que começaram a defender teses que vão contrário à ortodoxia cristã e vão corrompendo a fé. Fora que começou a aparecer muitos escândalos ligados a líderes religiosos. E aí isso começou a descredibilizar a fé. Antigamente o que se dizia, olha, se fulano é evangélico, ele é completamente honesto, pode vender sem problema nenhum. Hoje já não existe mais isso. Por quê? Por causa dos próprios evangélicos, que muitas vezes defraudam ou fazem, ou não são evangélicos só de nome. É estranho você hoje ter que dizer que não existe mais católico praticante e não praticante. Hoje há católico praticante e não praticante, e há evangélico praticante e evangélico não praticante. Infelizmente, chegamos a esse ponto na atual sociedade. Para isso, é preciso, portanto, ter olhos abertos, e a receita vai ser sempre a mesma nas 3 lições: voltar para a Bíblia Sagrada e para o ensino sadio, correto, ortodoxo. Bom, e aí a gente começa a fazer a ideia, trazer a ideia de desconstrução ou ressignificar a Bíblia. Eu tenho um sério problema com pessoas que pegam textos e trazem muitos malabarismos em cima dos textos bíblicos. Ou seja, tentam trazer interpretações que a Bíblia não traz, ou que não estão no escopo do livro, ou que não estão no escopo do contexto, ou que muito menos estão no contexto geral de toda a narrativa bíblica, de tudo aquilo que a Bíblia traz no seu corpo, porque a Bíblia é um livro que trata de um assunto só: Deus se revelando aos homens. E nessa história de redenção, ela traz inúmeros detalhes, mas esses detalhes têm que preencher o todo. Portanto, muitas vezes,
no objetivo de encantar, se traz muitas ressignificações a um determinado texto. E isso pode descambar para a heresia. O que tem acontecido, principalmente e infelizmente, entre pessoas muito cultas, pastores que eram ícones, por exemplo, da ortodoxia cristã, hoje são exatamente aqueles que mais pregam essa ressignificação. Isso é um problema. A ortodoxia começa a ser encarada como fundamentalismo e, como eu disse, começa a virar palavrão. E o diabo utiliza então a ideia de se infiltrar ao invés de atacar externamente. Eu chamo isso de estratégia de Balaão porque o ataque é indireto. Quem lembra da história de Balaão, tentava amaldiçoar o povo de Israel e não conseguia amaldiçoar. Tentava ir contra o povo de Israel e não conseguia. Até que ele dá um conselho ao rei Baraque. Diz, olha, coloca então prostitutas no meio, coloca mulheres estrangeiras no meio do povo e corrompe eles de dentro para fora. E assim, quando eles se misturarem, não se lembrarão mais do pacto que fizeram com o Senhor. E aí o próprio Senhor vai, por causa de sua santidade, exercer juízo contra eles, pois eles terão se distanciado de Deus. Bom, essa estratégia não mudou. Ainda continua havendo pessoas dentro da igreja que vão indo contra os fundamentos cristãos. E aí, assim, de forma subreptícia, ou seja, de forma subliminar, vão tentando inverter, converter a verdade em mentira e assim enganar, inclusive, os escolhidos, né? O que a Bíblia chama de escolhidos. E aí a gente tem a grande briga de verdades. Existe no termo grego, um termo grego para a verdade que se chama aletheia e um termo latino que chama veritas. Só que tanto aletheia quanto veritas têm um sentido de verdade diferente. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos está falando e conversando com Jesus, e Jesus diz para ele: olha, se você conhecesse a verdade, né? E Pilatos diz: o que é a verdade? O debate ali é extremamente filosófico, porque Cristo está falando de aletheia, ele está falando da verdade prática, do real conhecimento de Deus, do real conhecimento da realidade, da abertura de olhos para a realidade. Já Pilatos está falando de veritas, aquilo que eu posso provar, aquilo que evidentemente eu posso ver e tocar, que é substancial, que não é um conceito, mas é algo que eu posso ver. Portanto, existe uma diferença muito grande entre aletheia e veritas ali. Jesus está dizendo, se você conhecesse a verdade, você saberia com quem você está falando. E e Pilatos olha para Jesus e diz: o que é a verdade? A verdade é aquilo que eu posso provar, a verdade é aquilo que eu digo, a verdade é aquilo que quem argumenta melhor ganha, quem convence melhor ganha, quem tem melhor ganha. Então, a ideia de verdade de Pilatos é totalmente uma diferença muito grande da verdade de Jesus. Pois é isso que estão fazendo no meio do povo de Deus. Tentam confundir as verdades e aí a pessoa deixa a aletheia, a verdade de Cristo, para buscar as suas próprias veritas, as suas próprias verdades. E isso é um problema, porque gera corrupção da fé, gera relativismo. E aí as pessoas dizem, não, ó, eu posso pecar desde que eu saiba me arrepender. Ah, depende de daquilo que eu fizer. Ó, se eu comprar aquele tijolinho sagrado ou o sal do Mar Morto, eu vou conseguir chegar mais perto de Deus. Ah, essa é a verdade que vendem por aí. E a preço de banana, né? Agora, conhecer a aletheia, a verdade realmente que provém de Cristo, vai exigir de você esforço, vai exigir algo que traz, dentro do discipulado, a entrega total, aquilo que Romanos diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, ele está dizendo aí, você é um sacrifício vivo, deite-se não está, você vai ser sacrificado a Deus. Você vai ser entregue a Deus de corpo, alma e espírito. Tudo que te pertence, pertence a Ele. O seu ser como um todo pertence a Ele. E aí você vai entender realmente quem é Deus quando você começar a se relacionar de forma íntima. Isso vai exigir de você esforço.
Porque apesar da porta do céu ter uma abertura feita apenas pelo ato de Cristo e nenhum esforço nosso ser capaz de alcançar esta porta, o relacionamento com Cristo é construído. O reino de Deus é tomado à força, ou seja, exige que nós nos esforcemos para participar desse reino, para usufruir de tudo aquilo que Cristo colocou à nossa disposição, inclusive o próprio Espírito Santo. É preciso esforço. A salvação não requer esforço, é ato de graça. Mas a participação no reino é preciso que se esforce, é preciso que estude, é preciso que busque, é preciso que leia, é preciso que ore, é preciso que se relacione com Deus. E é preciso que se conheça a Deus, busque se conhecer a Deus. Na verdade, você nunca vai conhecer a Deus plenamente. Tentar conhecer a Deus é como tentar colocar todo o oceano num copinho de café. Você nunca vai conseguir fazer isso. Bom, então, enquanto o que você tem de Deus, o que você puder captar de Deus, busque, porque ainda que você caminhe a vida inteira buscando Ele, você nunca chegará nem perto do que Deus é. Apenas aquilo que Ele revelou a você através da Bíblia, da criação e de todas as outras formas maravilhosas com que Deus se revela, mas principalmente pela sua própria palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Bom, eu coloquei aqui para vocês nesse slide a figura de Zeus. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte: há muitos anos atrás, se eu perguntasse para uma criança como você pensa que Deus é, ela diria: Deus é um velhinho de barba branca, com uma bata branca, sentado em um grande trono poderoso, com um raio na mão, pronto para fulminar os pecadores. Bom, era esse Deus que ensinavam há muitos anos atrás. E não é o Deus da Bíblia. Esse que ensinava há muito tempo atrás é esse cara aqui, Zeus. O Zeus grego, chamado de Júpiter pelos romanos. O Deus que tinha um raio nas mãos e que fulminava quem era inimigo dele. Deus não é assim. Deus não se revelou assim na Bíblia. Deus é aquele que, mesmo quando Adão e Eva tinham a sentença de morte sobre eles, ainda os vestiu. E mesmo tendo de expulsá-los do paraíso diante da sua santidade, fez uma promessa em Gênesis 3,15 de que da descendência da mulher viria um redentor. Portanto, o nosso Deus é um Deus que planeja bem antes da criação do mundo, que conhece todas as coisas e que é um Deus que se projetou para ser de amor. É um Deus que veio com esse cunho de amor e de abraço, de perdão, de cuidado. Claro, Deus não deixa de ser santo ou relativiza a sua santidade. Deus não é assim. Tem gente que acredita que Deus é assim. Deus tem isso de justiça, isso de ira, isso de misericórdia, isso de amor. Não. Deus é assim, totalmente reto. A mesma medida de amor é a mesma medida de santidade e justiça. Portanto, a gente não brinca com essa relação. A gente não acha que Deus vai passar um pano para o nosso pecado. Deus não vai nos deixar pecar em paz. É preciso que a gente tenha essa consciência para que a gente comece a caminhar em direção a Deus. E aí é preciso a gente desconstruir, sim, essa imagem falsa de Deus, de um Deus que está tão distante que não pode chegar perto de nós, que é um Deus que tem sempre e continuamente um raio nas mãos para nos fulminar. Olha, a misericórdia de Deus se renova pela manhã, porque a ira dele devia ter nos matado na noite anterior, já que ele é justo e poderoso, já que ele é santo. Porém, a sua misericórdia, ele escolhe que a sua misericórdia se renove toda manhã, para que a gente não seja fulminado pela sua ira, pela sua santidade. E assim, tanto a justiça de Deus quanto a misericórdia e o amor de Deus são satisfeitos nessa relação pelo ato único de Cristo na cruz do Calvário. E aí a gente consegue abrir uma porta da sala do trono e entrar com ousadia, porque não nós somos dignos disso, mas porque Cristo nos abriu a porta e disse: Ei, vem conhecer meu Pai, porque eu te levo para conhecer meu Pai na sala do trono. E é através de Cristo que nós passamos a nos relacionar com Deus. E assim a gente vai construindo a imagem de Deus como ele verdadeiramente é, um Deus de amor, apesar de ser também um Deus de justiça. E aí a gente vai respeitá-lo e temê-lo, não com medo, mas com respeito de quem, sabendo cada vez mais quem ele é.
e sabendo principalmente que a gente nunca vai chegar perto de conhecê-lo integralmente, a não ser naquele grande dia em que nós tivermos acesso a ele pela eternidade. E aí sim, como diz a Bíblia, nós veremos como ele realmente é e ele nos verá também. Ele se relacionará conosco, nós o veremos face a face. Fora disso, meus irmãos, ainda caminhamos e buscamos tentar entender mais ou menos como podemos nos relacionar com ele através da sua palavra, através da criação, através do Espírito Santo. E aí, algumas pessoas tentam tirar Deus da equação. Porque exatamente não entendem Deus, dizem, não, eu não preciso de Deus, eu preciso só de espiritualidade. E aí esse cara aí, ó, o Sam Harris, criou a ideia de uma espiritualidade sem Deus. E isso está virando moda, viu? Toma cuidado com isso. Está virando moda das pessoas dizerem, não, há a possibilidade de eu ter uma espiritualidade sem necessariamente crer em Deus nenhum. Ou seja, Deus está em todos. Deus é um só para todas as religiões. E isso é uma crença do progressismo. É uma busca do progressismo de tentar relativizar cada vez mais e dizer, não, toda vez que eu coloco um Deus como absoluto, eu estou sendo fundamentalista, estou sendo um religioso fanático, mas no final das contas o que eles querem é desconstruir o cristianismo para que aí tudo possa ficar dentro de um patamar relativo, de uma veritas. Depende daquilo que eu consigo argumentar, depende daquilo que eu consigo comprovar, depende daquilo que eu consigo convencer você, e não necessariamente daquilo que realmente é a verdade. E aí, contra isso, nós temos dois argumentos muito bonitos, duas falas muito bonitas. A primeira de C.S. Lewis. Ele disse o seguinte, C.S. Lewis é conhecido por Crônicas de Nárnia, mas é um grande teólogo. E ele diz o seguinte, o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Ou seja, não dá para você colocar as coisas em cima do muro. O cristianismo não pode ser morno. Ou ele é quente ou ele é frio. Ou você o encara como realmente tendo importância e obedece todos esses ditames e verdadeiramente se caracteriza como cristão, ou você o ignora e vai ser qualquer outra coisa, ateu, agnóstico ou qualquer outra religião. Não seja cristão. Abra a boca e diga logo que você não é cristão. Agora, se dizer cristão e não obedecer aos ditames do cristianismo, realmente não entender o que é ser cristão, então você está no meio do caminho. E este meio do caminho, meu querido, é inferno. Este meio do caminho é esse relativismo, esse em cima do muro, não vai te levar para lugar nenhum, não vai te levar para o céu e não te caracteriza como cristão. Os cristãos morreram nas arenas porque eram cristãos, porque eram parecidos com Cristo. E se você não for parecido com Cristo, inclusive no seu modo de enxergar a realidade das coisas, e na sua santidade, e no seu empenho, e no seu cuidado, e no seu amor, no seu perdão, se você não for como Cristo, então não se intitule cristão. Você está mentindo para si mesmo e também para todos à sua volta. O Joseph Ratzinger, também conhecido como Papa Bento XVI, eu tinha uma bronca desse cara e só depois que ele morreu, eu passei a admirá-lo. Foi que, na verdade, pouco antes dele morrer, né? Logo quando ele renunciou ao papado, já foi o motivo. Mas depois de ler muitas coisas que o Papa Bento XVI escreveu, eu comecei a admirá-lo, né? Eu tinha uma bronca por causa das bulas papais dele na época do João Paulo II, mas eu comecei a gostar do posicionamento dele depois que eu comecei a ler algumas coisas do Joseph Ratzinger. E dentre as suas muitas boas frases está essa: o verdadeiro problema do nosso tempo é a crise de Deus, a ausência de Deus camuflada por uma religiosidade vazia. E esse é o perigo, tentar criar uma ideia de uma sociedade que pode ser espiritual sem Deus. Isso é impossível. É impossível ter uma espiritualidade sem Deus. Isso vai ser relação com a própria mente, isso vai ser ilusões, isso vai ser uma busca de uma autorreflexão que no final das contas levará o homem a guiar-se pelo seu próprio coração. E o que a Bíblia diz sobre o próprio coração? Enganoso é o coração do homem. Por isso, não entra nessa conversa fiada. Por fim, nós precisamos tratar desse assunto, a demitologização da Bíblia. Rudolf Bultmann,
Teologia liberal. Eu já falei para vocês que a teologia liberal, por um lado, ajudou-nos a empenhar-nos em entender a Bíblia. Ela tentou jogar os porquês para cima. Isso, de certa forma, foi positivo. O problema foi que nessa busca por tentar encontrar cada vez mais respostas para perguntas difíceis, principalmente, notadamente, o problema do mal, as pessoas acabaram se deturpando, acabaram tirando, indo contra muitas verdades bíblicas e muito do que a Bíblia diz. E aí eles tiram, conseguem deturpar as verdades bíblicas e acabam gerando muitos problemas para nós e que temos que combater. Como nós dissemos, como cristãos, a gente tem que ir contra aquilo que fere a fé cristã. Bom, o do Rudolf Bultmann foi um exemplo, um cara brilhante em termos de teologia, porém que começou a propagar um ensino muito perigoso e que, portanto, é nos considerado como heresia. Ele começou a dizer de forma cética, amparado aí pelo iluminismo, por uma ideia de racionalização cada vez maior, né? A ideia da razão, né? A busca pelo tentar entender as coisas. Bultmann começou a dizer que havia mitos na Bíblia e que para que a gente entendesse a verdade, a gente precisava retirar e depurar os mitos da Bíblia. Dentre eles, por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva não existiram de verdade, apenas foram mitos arquétipos criados para designar toda a humanidade. A mesma coisa em relação à concepção virginal de Cristo e todos os outros milagres que Cristo realizou. O problema é que se você pegar a Bíblia e tirar todos os milagres que existem dentro dela e tudo que há de sobrenatural dentro da Bíblia, não resta nada. Nada de sólido e verdadeiro, nada de realmente profundo. Restará um monte de questões éticas e morais, que é exatamente aquilo que baseia uma espiritualidade sem Deus. Ora, nós não podemos gerar isso, porque isso vai gerar incredulidade. Nós não podemos acreditar nisso, porque isso vai gerar incredulidade. E aí, o teísmo aberto, capitaneado por Bultmann, mas por tantos outros nomes importantes, começou a dizer: olha, como tem muito sofrimento no mundo, ou Deus não pode fazer nada, ou Deus não quer fazer nada, ou Deus não sabe o que fazer, né? Então, aí se diz, ou Deus é mau, ou Deus é impotente, ou seja, a onipotência de Deus é relativa, ou Deus não sabe o que fazer, ou seja, Deus não sabia que o mal iria surgir. Portanto, Deus não é onisciente. E aí, quando começa a quebrar os atributos máximos de Deus, os homines, né? Onipotência, onisciência, onipresença, quando começa a relativizar esses homens, né? Esses atributos máximos de Deus, que estão em Deus, incomunicáveis ao ser humano, quando nós relativizamos isso, a gente começa a abrir a ideia de um Deus que escolheu sofrer, um Deus que sofre, mas que infelizmente não pode fazer nada. É como um Deus que nos vê sofrendo por alguma coisa e diz: sinto muito, eu me compadeço por você, mas eu não posso te ajudar. Como assim não pode? Quando a gente tira alguma coisa da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, dos vários atributos que Deus tem, nós tiramos a deidade de Deus, a divinização. Deus passa a ser mais humano do que divino. E aí o que acontece? Aquilo que é humano pode ser morto. Aquilo que não é divino pode ser apagado. E aí a teologia liberal e o teísmo aberto abrem campo para o que Nietzsche chamou de a morte de Deus. E aí Nietzsche vai tentar exaltar a ideia de que Deus, Friedrich Nietzsche, teólogo, filósofo existencialista, e que era ateu ou agnóstico também, né? É uma confusão por causa da ideia de se existe divindade ou não no agnosticismo ou no ateísmo. Isso é outra história também. Um dia a gente conversa sobre isso. De qualquer forma, o que Nietzsche vai pregar é que Deus está morto e vai fazer isso como um merchan, mas vocês já sabem disso. Lá no meu canal do YouTube está lá a oração ao Deus desconhecido do próprio Friedrich Nietzsche, que no final das contas seu fim é tão triste e mostra muito do que ele precisava,
Deus. Toda vez que nós relativizamos essa ideia, tudo aquilo que cerca Deus, nós caímos no risco de perder a essência da vida e o sentido da vida. Deus dá sentido à existência. Por fim, há um antídoto para essa ideia progressista de dominação a partir de dentro, da infiltração, da corrupção da doutrina, da corrupção da fé, da busca por destruir os conceitos e as bases judaico-cristãs. O antídoto para isso é reforçar a autoridade bíblica. O livro, a Bíblia, é o manual do cristão. É um manual que veio junto com a formação da imagem e semelhança de Deus, o ser humano. E é nela que a gente baseia a nossa normatividade de vida. É ela que dita como andamos, a nossa ortopraxia. É nela que a gente baseia a doutrina fundamental na qual cremos, no qual colocamos a nossa ortodoxia. E é a partir da base sólida que ela traz e do ensino sólido que temos com base nessa doutrina, não é usos e costumes, doutrina é que a gente se santifica. Santificação não é cabelo nas costas até a cintura, não é aquilo que ausenta dos dedos, dos olhos, da boca, não é falta de batom, não é falta de cuidado higiênico. A santificação não tem nada a ver com o tamanho da roupa, tá bom? Mas com a obediência a princípios. Quando a gente vai discutir, irmão, como é que eu sei que eu sou santo? Ora, como diz Margaret Thatcher, se você precisa dizer que é uma dama, você não é uma dama. Ou seja, se você precisa tentar descobrir o que é ser santo, você não é santo. A santificação não depende de conduta prática, mas de um reflexo prático de algo, de uma transformação interna. Guarda bem isso. A santificação não tem relação com algo prático, mas com reflexo prático de uma transformação interna. Eu me santifico de dentro e isso reflete para fora. Portanto, é impossível que alguém que seja santo de dentro, em seu coração, que busque a santificação, que não reflita decência, ordem, que reflita princípios bíblicos do cuidado inclusive com o corpo, da autopreservação, da modéstia, da virtude. Isso não significa que a mulher vai sair fora de moda, que ela não vai usar batom, que ela não vai usar adornos, não é nada disso, mas que ela saberá fazer tudo dentro da moda, tudo dentro do seu tempo, com obediência aos princípios de ordem, decência, cuidado, pureza, a mesma coisa para o homem. O homem não tem nada de diferente em relação à mulher com relação a isso. Também o uso e costume, a conduta e o modo como o homem olha, o modo como o homem toca, o modo como o homem se comporta, o modo como o homem fala, o modo como o homem pensa. Tudo isso tem que ser mudado por esta palavra aqui, ó, santificação. E isso é algo que vem de dentro e se reflete para fora, tá bom? Com esses três grandes comprimidos e esses três grandes remédios, nós conseguimos vencer os males que tenta trazer para a igreja essas filosofias progressistas. Amém, meus irmãos? Espero que este comentário tenha sido bênção para você. Desculpa, já quase 50 minutos de aula, mas são temas tão complexos e tão pesados que é difícil falar isso em 20, 25 minutos. Tentarei reduzir o tempo para a próxima aula, mas espero que tenha sido enriquecedor para a sua vida, tá bom? Deixa aqui seu comentário, indica o canal para que outras pessoas se inscrevam e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Grande abraço.